Olá pessoal, muito bom dia. Estamos começando mais um estudo da Palavra de Deus na classe das 8 da Primeira Igreja Batista Diocesita. E hoje nós estudaremos a lição número 19, que ela fala da Igreja, um povo em peregrinação. A Igreja, um povo em peregrinação. A nossa lição, ela está baseada no livro de Atos, no capítulo 7, versículos de 1 a 16. E também vários textos nos foram concedidos para que a gente pudesse estar lendo durante a semana. Esta foi a proposta do autor da revista. E eu achei muito interessante um dos textos e eu vou inverter. Ao invés de nós lermos Atos, capítulo 7, verso 1 a 16, nós iremos ler Hebreus, capítulo 11, verso de 8 ao 16, que também faz parte da leitura bíblica dessa nossa lição. Leiamos. Hebreus, capítulo 11, verso 8 ao 16. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé, também, a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso, também de um, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se, na verdade, se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha daqueles de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Esse texto é lindo, é maravilhoso. E essa lição, ela falando sobre a peregrinação de uma igreja, de um povo em peregrinação, esse texto, ele nos fala com muita clareza do que é a proposta do autor da lição. Vamos orar? Senhor Deus e nosso Pai, é com alegria, ó Deus, que estamos nesta manhã reunidos, ó Pai, não presencialmente, mas através das redes sociais. E aqui, ó Deus, nós estamos querendo ouvir a Tua voz. Pai, sabemos que tudo vem do Senhor. E que o Senhor, ó Deus, possa nos dar a inteligência suficiente para saber o que é que o Senhor quer de nós. Estamos reunidos, ó Pai, com os nossos corações felizes, alegres, nossos corações, ó Pai, querendo, ó Pai, absorver a Tua palavra. Mas sabemos, ó Deus, que a Tua palavra só terá efeito, ó Deus, se o Teu Espírito Santo estiver falando através dessa pessoa, Pai, que está transmitindo a mensagem. Portanto, ó Deus, eu te peço, fala, Senhor, aos nossos corações. Nós precisamos que o Senhor esteja à frente do nosso trabalho. É a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém.
Nessa série de estudos sobre a igreja, nós percebemos que a cada dia, aquilo que Jesus falou com seus discípulos, a cada dia, alguma coisa nova vai acontecendo, mas tudo dentro da previsão que Jesus fez para os discípulos. Olha, vocês terão aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então nós percebemos que desde que a Igreja de Cristo Jesus, ela foi instituída, as perseguições para aqueles que eram discípulos de Jesus, elas também iniciaram na vida daquelas pessoas. Nas lições anteriores, nós lemos e falamos sobre a prisão de João e de Pedro, a ação de Deus ali naquela oportunidade, livrando aqueles discípulos, aqueles apóstolos de Cristo Jesus daquela prisão. E agora continuava uma situação mais ou menos semelhante. As pessoas iam se convertendo a Cristo, a igreja ia crescendo. E como a igreja cresceu, automaticamente já necessitava de mais pessoas para estarem trabalhando ali na obra de Cristo Jesus. E nesse próprio livro de Atos, no capítulo anterior, nós percebemos que houve a necessidade de convocar 7 pessoas para trabalharem como diáconos. Aquelas pessoas que estariam servindo, estariam observando os necessitados, aquelas pessoas que estariam colaborando na obra de uma forma que a igreja pudesse estar trabalhando com firmeza, com solidez. E dentre essas pessoas que foram escolhidas como diácono, ali havia um homem que ele é o principal da nossa lição de hoje. Um homem chamado Estevão. Estevão, então, ele agora é diácono, um homem cheio do Espírito Santo, aquele homem que ele agora, fazendo o seu trabalho, ele então fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. O trabalho de Estevão como diácono, um dos diáconos, mas ele agora fazia grandes prodígios, grandes sinais e muitos prodígios, exatamente pelo Espírito Santo que habitava nele. E agora aquela igreja crescia, aquela igreja, ela tinha suportes na sua administração, mas aquela situação de Estevão fez com que os líderes judeus de várias partes, eles começassem então a não concordarem com as ideias de Estevão. A sua pregação fazia com que os líderes, aquelas autoridades, elas fossem confrontadas com a verdadeira ideia que eles tinham, principalmente do templo. O templo para o judeu era o lugar mais sagrado, era um lugar intocável. E agora Estevão falava que o Jesus que ele seguia, ele poderia destruir tudo aquilo ali e refazer. Aquelas pessoas então começaram a ficar irritadas com o discurso de Estevão, mas eles não podiam resistir àquela sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Estevão, ele falava com muita sabedoria. Então o que aqueles pessoais, aqueles líderes, eles fizeram? Eles então subornaram pessoas. Eles subornaram pessoas para que pudessem acusar Estevão diante do Sinédrio. E agora, a partir daquele momento que eles conseguem aquelas pessoas subornadas,
aquelas pessoas para estarem ali acusando Estevão. Eles então pegam esse diácono, pegam esse Estevão, esse pregador da palavra de Deus, e ali eles levam ele diante do sinédrio. Com a mesma intrepidez e ousadia para testemunhar de Cristo Jesus, que João e Pedro, nas lições anteriores, eles falavam. Ali também, Estevão falava da mesma forma diante daquelas autoridades. E Estevão, então, ele interrogado pelas autoridades, aquele sinédrio, aquelas pessoas que ali questionavam aquelas autoridades religiosas da época, questionava Estevão a respeito do que ele estava fazendo. Ele então, em sua defesa, ele começa uma citação muito interessante. Ele então, na sua defesa, no capítulo 7 do livro de Atos, quando nós lemos, nós percebemos que desde o primeiro versículo até o último, então Estevão, ele está fazendo uma defesa dele, mostrando quem estava por trás de tudo aquilo. E ele começa citando Abraão. Quando Deus chama Abraão, que se chamava Abrão, e passou a chamar Abraão, e ali Deus diz para Abraão: Abraão, saia do meio do teu povo, no meio da tua parentela, sai do meio dos teus parentes, que eu te levarei a um lugar, eu te levarei a uma terra onde a sua descendência, ela será grande demais. Pela fé, Abraão saiu ali daquele lugar que ele morava. E Estevão, então, ele vai fazendo uma série de palavras com relação à história, à vida naquele trajeto geográfico que Abraão passou para sair da sua terra e ir para um outro lugar que ele não conhecia. E ali então Estevão, ele vai narrando todo aquele trajeto. Mas ele não para por aí. Ele vai citando o que acontece com Abraão. E nós sabemos pela Bíblia Sagrada que Abraão, ele se casa com Sara, e agora na sua descendência, na descendência de Abraão, nós temos então na sequência a chegada de Isaac, Abraão, Isaac, e de Isaac vem Jacó. Estevão vai narrando tudo aquilo. E ele vai mostrando para aqueles líderes, para aquele sinédrio, ele vai mostrando que a coisa não era tão simples igual eles imaginavam. Havia um propósito de Deus naquilo ali. Quando Deus chama Abraão, Abraão, saia do meio do teu povo, saia do meio da tua família, porque em ti, através de Abraão, e nós vemos pela história que Abraão, ele casa com Sara, Sara já avançada de idade, mas Deus permite que Isaac, ele nasce através daquela mulher que já tinha uma idade avançada. Abraão teve outros filhos, mas o filho da promessa, ele foi exatamente o Isaac. E no nosso texto, na nossa reflexão em cima do que aconteceu com Estevão, ele agora vai mostrando a trajetória: Abraão, Sara, Isaac. Isaac agora tem Jacó. Jacó, então, ele tem vários filhos. E ali ele cita a situação de Jacó. Ele cita José, vendido ali agora para o povo do Egito,
a situação de fome que enfrentou aquele povo, a situação de José agora interpretando os sonhos, ele agora se torna governador do Egito. Estevão vai narrando tudo isso. Ele vai mostrando, e aquelas pessoas ouviam Estevão contar toda essa história. E agora ele diz, José ali, governador, ele manda chamar seus irmãos, que vão ali buscar comida. E agora ele vai e traz o seu pai, traz toda a sua família. E a história nos mostra que ali no Egito, os hebreus, eles cresceram, eles multiplicaram. Olha para vocês verem, meus irmãos. Então, com essa multiplicação, então nós percebemos que houve a necessidade de que Deus estivesse socorrendo aquele povo que passou agora a ser escravo de Faraó. Então, Estevão, ele vai fazendo toda essa narrativa no capítulo 7 e mostrando até o capítulo 7, do versículo 1 até o 53, e ali ele mostra toda aquela trajetória, o porquê, a peregrinação de Abraão, e ali ele vai mostrando a situação daquele povo. E aquilo ali irritou as autoridades, e as autoridades rangiam os dentes e ficaram irritados. E agora eles pegam e lançam Estevão para fora da cidade e condenam Estevão ao apedrejamento. Muito bem. Estevão agora, naquela situação de apedrejamento, ele colocado para fora da cidade, aqueles falsos acusadores eram exatamente os que deveriam ser os primeiros a atirarem as pedras. Aqueles acusadores eram os primeiros que deveriam estar fazendo os primeiros ferimentos no corpo de Estevão. Mas interessante que no final do capítulo 6 do livro de Atos dos Apóstolos, o capítulo termina afirmando que os membros do Sinédrio, esse tribunal religioso dos judeus, olhavam para Estevão, acusando de falar contra o templo e contra a lei de Moisés, e viam em seu rosto o rosto de quê? Eles viam um anjo. Interessante. A ação do Espírito Santo na vida da igreja, a ação do Espírito Santo na vida dos diáconos, a ação do Espírito Santo na vida de Estevão. Agora, ele não negou a sua fé. Ele em sua defesa, ele vai de uma forma narrando aquilo que aquele povo precisava saber, mas eles não queriam saber isso. E foi exatamente assim que ele foi lançado fora da cidade para ser apedrejado. Interessante, meus irmãos, que certa vez eu comecei a estudar sobre o apedrejamento de Estevão e eu ouvi um pastor falando como que era o apedrejamento. Às vezes a gente fica imaginando que naquela época eles punham uma pessoa, colocavam uma pessoa num determinado lugar e começavam a jogar pedra de qualquer jeito, mas não era assim, não. De acordo com esse pastor, eles preparavam as pedras, e aquelas pedras pequenas, pontiagudas, era para fazer que a pessoa sofresse muito e demorasse a morrer. Olha para vocês verem que situação que
aquelas pessoas ficavam ali sendo apedrejadas. Então, a pessoa ela é colocada num determinado ponto e ali começa a ser atiradas pedras pequenas e vão atirando, para que a pessoa vá sofrendo, e ali vai aumentando a dor, vai aumentando. Mas Estevão, diante daquela situação, ele orava a Deus e pedia a Deus que não imputasse culpa nenhuma naquelas pessoas. Estevão falava exatamente semelhante ao que aconteceu com Jesus, quando Jesus, ali na cruz do Calvário, morrendo pelos nossos pecados, Jesus vira para o Pai e fala: Pai, perdoa, esse pessoal não sabe o que faz. Ali, Estevão, a palavra de Deus nos diz que quando ele orou, quando ele levantou os olhos, ele viu Jesus à destra do Pai. E ali, ele entrega a sua vida naquela morte pela palavra de Deus. A palavra de Deus nos diz que aquelas pessoas que fizeram aquele apedrejamento colocaram as vestes de Estevão ali junto a Paulo, que era Saulo, que certamente fazia parte do Sinédrio, com certeza, possivelmente ele deveria fazer parte do Sinédrio. Então Saulo, ele consentia toda essa crueldade. Muito bem, o que mostra Estevão em sua defesa? O que é que ele mostra falando tudo isso que eu citei aqui? Desde Abraão até Isaac, Jacó, José do Egito, a escravidão daquele povo, tudo aquilo, essa história. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que nós somos peregrinos aqui na terra. Nessa terra, meus amados irmãos, nós estamos aqui de passagem. Eu gosto muito de Eclesiastes no capítulo 3, onde diz que entre os céus e a terra há um tempo determinado por Deus para todas as coisas, mas não só um tempo, um propósito de Deus em cada tempo. Havia um propósito de Deus ali, naquele momento que ele chama Abraão para sair do meio do seu povo, a obediência de Abraão. Ali ele vai peregrinando. E nós percebemos que o povo de Deus, as pessoas que seguem a Jesus Cristo, têm uma convicção de uma pátria celestial. Então nós percebemos que aqui nessa terra nós somos peregrinos, uma igreja. A igreja que nós pertencemos, essa igreja de Cristo Jesus, esta igreja que um dia Cristo vai voltar para buscar esta igreja. Ele nos prometeu novos céus e nova terra. Então isso significa que nós aqui na terra nós temos que trabalhar. O que Estevão deixa para nós, a mensagem que ele deixa, narrando tudo isso, é dizendo, olha, nós somos peregrinos aqui na terra. Longe estamos do nosso lar. A nossa pátria não é aqui. Mas e aí? Nós não iremos trabalhar? Nós não iremos estudar? Nós não iremos constituir família? Não, claro que iremos fazer. Este é o tempo determinado por Deus para que haja as nossas famílias, para que haja igreja, para que haja trabalho.
para que nós possamos, nesse tempo determinado, também pregar a palavra de Deus. Mas nós temos que entender que a nossa vida, ela é passageira. Nós temos que entender que nós estamos aqui peregrinando. Nós estamos aqui de passagem. E esta é a mensagem de Estevão. Quando nós lemos lá em 2 Pedro, no capítulo 3, verso 13, nós, porém, segundo a promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Aqui nesta terra nós sabemos o que acontece. Quando nós lemos ali em 2 Pedro, no capítulo 3, nós vemos que essa terra está sendo entesourada para a destruição, para o fogo. O que nós percebemos como Igreja de Cristo, através da Bíblia Sagrada, nós percebemos que a mensagem de Estevão, mostrando a igreja agora de uma forma onde o povo está em peregrinação, desde a sua fundação até os dias de hoje, exatamente porque a palavra de Deus nos diz que um dia Jesus Cristo vai voltar e vai buscar a sua igreja, vai buscar um povo escolhido de boas obras, um povo que se preocupou em estar estudando a sua palavra, fazendo aquilo que ele pediu. Mas aqui nós somos peregrinos. Aqui é uma passagem para estarmos ali na glória com o Pai. A mensagem de Estevão é exatamente a mensagem de que é necessário estarmos conscientes de que somos peregrinos. Precisamos fazer dessa vida o melhor. Precisamos estudar, precisamos trabalhar, fazer tudo com muita dedicação. Cada dia que o Senhor nos dá, cada dia que nós vivemos, viver com alegria, agradecer a Deus por tudo, agradecer a Deus pela saúde, pelas oportunidades, pelas famílias, pela igreja, por todas as coisas. Mas o que a lição nos mostra é que, nesse tempo determinado por Deus, tanto individualmente, nós, como pessoas, mas também como igreja, é um tempo determinado e há um propósito. Nós vamos passar e depois virão outros. Interessante que em Apocalipse, no capítulo 3, no verso 21, olha o que é que Jesus, ele diz àquelas pessoas que forem fiéis até o final. Apocalipse 3, 21. Ao vencedor dar-lhe-ei a sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Olha que interessante. Imaginem vocês, meus queridos. Olha, estar assentado no trono de Jesus Cristo. Isto é o que a palavra de Deus nos diz. Não adianta nós queremos achar que vamos viver eternamente aqui. Podemos adquirir muitas e muitas riquezas, poderemos ser as pessoas mais importantes, mas há um tempo determinado. Há um tempo. E a peregrinação, nós somos estrangeiros aqui. Nós estamos aqui de passagem. Então nós devemos entender o que é um povo em peregrinação. A igreja, um povo em peregrinação, é um povo que está aqui, que trabalha, que faz tudo conforme Deus ordenou, mas que o pensamento, o foco está
na glória, ali na Nova Jerusalém, ali onde Deus prometeu que estaria levando todos aqueles que o aceitaram. Que Deus em Cristo Jesus possa nos abençoar e que nós possamos a cada dia trabalhar mais e mais com alegria, com intrepidez, pregar a palavra com ousadia, mas com entendimento de que se o Senhor nos chamar hoje, a nossa pátria lá é muito melhor. Há um lugar muito melhor que nos espera. Isso foi o que Jesus disse. Eu vou preparar lugar. E voltarei. E levarei vocês para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Olha que legal. Eu vou preparar lugar. Onde Jesus estiver. E quando nós lemos ali em Apocalipse, no capítulo 3, 21, eu vou ler novamente para encerrar a nossa lição desta manhã como peregrinos aqui na terra. Apocalipse, capítulo 3, verso 21. Ao vencedor, dar-lhe-ei a sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Esta é a palavra de Deus. Olha isso. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado a Deus por este momento tão importante nas nossas vidas, onde o Senhor, ó Deus, nos dá a oportunidade de refletir na Tua palavra e nos dá esperança, ó Deus, de uma vida eterna, gloriosa com o Senhor. Muito obrigado. A oração que eu faço, ó Pai, agradecido pelas oportunidades que o Senhor tem me dado. Muito obrigado, ó Deus, pela oportunidade de estar transmitindo a Sua palavra a tantas pessoas. Que o Teu Espírito Santo, ó Deus, possa estar falando a todos aqueles que ouvirem esta mensagem, no nome de Jesus.